Um milionário celebra seu casamento luxuoso, cercado de convidados e flashes, quando, ao olhar para o altar, vê sua ex-esposa, grávida e com os olhos cheios de lágrimas, ajoelhada, limpando discretamente o local da cerimônia. O que ele faz em seguida deixará todos em choque. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de Fortaleza entrava pelos vitrais coloniais da Catedral de São Sebastião, criando um mosaico de cores douradas e azuis que dançavam sobre o mármore polido do altar. Era o dia perfeito para um casamento perfeito, ou ao menos isso repetira Gabriel Alencar nas últimas semanas, enquanto revisava cada detalhe da cerimônia que o uniria para sempre a Isabela Dantas. Aos 38 anos, Gabriel havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o litoral cearense. Seus empreendimentos exclusivos em Jericoacoara eram cobiçados por milionários internacionais, e seu nome aparecia regularmente nas páginas de economia dos principais jornais do Brasil. Vestido com um smoking italiano sob medida, de pé junto ao altar da catedral mais bonita de Fortaleza, parecia a própria encarnação do sucesso. Os convidados mais influentes do país lotavam as bancas de madeira entalhada. Empresários, políticos, artistas e socialites que haviam viajado do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre para testemunhar a união que todos consideravam o casamento do ano. O aroma de gardênias e rosas brancas impregnava o ar, misturando-se ao incenso que emanava dos incensários dourados. A música do quarteto de cordas, interpretando o Ave Maria de Schubert, criava uma atmosfera de solenidade e elegância que fazia cada convidado sentir que estava presenciando algo verdadeiramente especial. Gabriel ajustou sua gravata de seda pela 5ª vez nos últimos 10 minutos. Não era nervosismo o que sentia, mas uma estranha sensação de vazio que havia tentado ignorar por meses. Isabela era perfeita em todos os sentidos. Bonita, inteligente, de boa família e compartilhava sua ambição pelo sucesso e o reconhecimento social. Aos 25 anos, ela já havia estabelecido sua própria galeria de arte na zona nobre de Ipanema, e sua beleza clássica a tornava a companhia ideal para os eventos de alta sociedade que definiam seu mundo. Contudo, enquanto esperava que a cerimônia começasse, Gabriel não conseguia se livrar da sensação de que algo faltava em sua vida. Era como se estivesse representando um papel numa peça de teatro, dizendo as falas certas e fazendo os gestos apropriados, mas sem realmente sentir as emoções que deveria experimentar. Perguntava-se se aquilo era normal, se todos os noivos sentiam essa mistura de expectativa e desapego momentos antes de pronunciar os votos mais importantes de suas vidas. Padre Antônio, um homem mais velho de barba branca, que havia batizado Gabriel 38 anos atrás, aproximou-se com um sorriso paternal. "Nervoso, meu filho?" perguntou em voz baixa, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Um pouco", mentiu Gabriel, forçando um sorriso. Na realidade, sentia-se mais como se estivesse prestes a fechar uma transação comercial particularmente importante do que como se fosse se casar com o amor de sua vida. Pelas portas abertas da catedral, Gabriel podia ver os fotógrafos das revistas de sociedade posicionando-se estrategicamente para capturar o momento perfeito. Tudo havia sido cuidadosamente orquestrado. A iluminação, os ângulos, até mesmo o momento exato em que Isabela faria sua entrada. Era o tipo de casamento que apareceria nas capas das revistas mais exclusivas, o tipo de evento que consolidaria sua posição na elite brasileira. Seus pais, sentados na primeira fila, observavam-no com orgulho evidente. Sua mãe, elegantemente vestida de azul marinho,
enxugava discretamente uma lágrima com seu lenço de renda. Seu pai, um advogado de sucesso que havia sido seu mentor nos negócios, piscou um olho com aprovação. Eles haviam trabalhado duro para chegar naquele momento, para criar a dinastia Alencar que Gabriel agora representava. Mas enquanto observava todos aqueles rostos familiares, Gabriel sentiu uma pontada de melancolia. Ele havia estado tão ocupado construindo seu império, tão focado em alcançar o sucesso que sonhara desde jovem, que às vezes se perguntava se havia perdido algo essencial pelo caminho. As lembranças de tempos mais simples, quando a felicidade não dependia de contas bancárias ou aparições em revistas, emergiam ocasionalmente como fantasmas do passado. A música mudou, sinalizando que Isabela estava prestes a fazer sua entrada. Gabriel endireitou-se, ajustou sua postura e preparou-se para o momento que definiria o resto de sua vida. Em poucas horas, ele seria oficialmente o esposo de Isabela Dantas, e juntos continuariam construindo o legado que ele havia imaginado. Mas o destino, com seu cruel senso de humor, tinha outros planos para Gabriel Alencar. Os acordes do cânon de Pachelbel encheram a catedral, indicando que havia chegado o momento. Gabriel dirigiu seu olhar para a entrada principal, esperando ver Isabela aparecer como uma visão em branco. Mas algo em sua visão periférica o distraiu. Uma figura feminina movia-se discretamente entre as colunas laterais, limpando cuidadosamente os castiçais dourados que adornavam os altares secundários. Era parte da equipe de manutenção da catedral, vestida com o uniforme azul marinho regulamentar que todas as empregadas de limpeza usavam. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo prático, e ela movia-se com uma graça silenciosa que não queria interromper a solenidade do momento. Gabriel mal lhe prestou atenção no início, concentrado na cerimônia que estava prestes a começar. Mas então, como se uma força invisível o obrigasse, ele voltou a olhar para a mulher. Ela havia parado momentaneamente para ajustar uma vela que havia se inclinado, e naquele instante, como se sentisse seu olhar, ergueu os olhos para ele. O mundo de Gabriel parou. Era Valentina. Valentina Santos, sua ex-esposa. A mulher com quem ele havia compartilhado 8 anos de casamento, 5 anos de sonhos compartilhados, risos, lágrimas e uma intimidade que ele havia acreditado perdida para sempre. Ali estava ela, a menos de 20 metros de distância, com um uniforme de limpeza e uma barriga proeminente que revelava uma gravidez avançada. O tempo pareceu suspender-se naquela fração de segundo em que seus olhares se encontraram. Os olhos de Valentina, aqueles olhos cor-de-mel que um dia haviam sido seu refúgio depois de dias difíceis de trabalho, encheram-se de uma mistura de surpresa, dor e algo que ele não conseguiu decifrar. Era tristeza, resignação, ou simplesmente a indiferença de alguém que havia aprendido a viver sem ele. Gabriel sentiu como se alguém lhe tivesse cravado uma faca no peito. Seu coração começou a bater com tanta força que temeu que os convidados pudessem ouvi-lo por cima da música. Suas mãos começaram a tremer levemente e ele teve que fazer um esforço consciente para manter a compostura. 5 anos. Havia passado 5 anos desde a última vez que ele a havia visto, desde o dia em que assinaram os papéis do divórcio no escritório do advogado matrimonialista mais caro de Fortaleza. Ele lembrava perfeitamente como Valentina havia mantido a dignidade durante todo o processo, sem reprovações, sem súplicas, sem o drama que ele havia esperado. Simplesmente havia assinado os documentos, havia recolhido suas coisas da casa que haviam compartilhado e havia desaparecido de sua vida como se nunca tivesse existido. Mas ali estava ela, grávida e trabalhando como empregada de limpeza na catedral, onde ele estava prestes a se casar com outra mulher. A ironia era tão cruel que Gabriel sentiu náuseas. Valentina desviou rapidamente o olhar e continuou seu trabalho, movendo-se com mais pressa agora,
como se quisesse terminar suas tarefas e desaparecer antes que a cerimônia começasse oficialmente. Gabriel quis chamá-la, quis caminhar até ela, quis parar tudo e perguntar como ela havia chegado àquela situação. Mas seus pés pareciam ter se transformado em chumbo, e a realidade de onde estava e o que estava fazendo atingiu-o com força renovada. Gabriel, sussurrou Padre Antônio, tocando suavemente seu braço. Já vem a noiva. As portas da catedral abriram-se completamente e a marcha nupcial de Mendelssohn ressoou por toda a nave. Isabela apareceu no umbral como uma aparição celestial. Seu vestido de estilista criando uma cauda perfeita que se estendia vários metros atrás dela. Seu véu de renda francesa pertencera à sua bisavó, e os diamantes em sua tiara brilhavam como estrelas sob as luzes da catedral. Os convidados levantaram-se numa sinfonia de sussurros admirativos. As câmeras dos fotógrafos começaram a disparar, capturando cada passo de Isabela em direção ao altar. Ela sorria radiante, seus olhos brilhando com a felicidade de quem havia sonhado com aquele momento durante anos. Gabriel forçou um sorriso e tentou concentrar-se em sua futura esposa, mas seu olhar continuava buscando involuntariamente Valentina entre as sombras da catedral. Ele a viu retirar-se discretamente para uma porta lateral, desaparecendo como um fantasma no momento exato em que Isabela chegava ao altar. "Você está linda", conseguiu sussurrar Gabriel quando Isabela chegou ao seu lado, tomando sua mão enluvada em seda. "Obrigada, meu amor", respondeu ela, com um sorriso que poderia ter derretido o gelo. "Você está bem? Você parece um pouco pálido." "Perfeito", mentiu Gabriel, apertando sua mão. "Só nervoso." Padre Antônio começou a cerimônia com as palavras tradicionais, mas Gabriel mal conseguia concentrar-se no que ele dizia. Sua mente estava dividida entre o presente, onde Isabela o olhava com adoração, e o passado, onde Valentina havia desaparecido novamente de sua vida. Desta vez, levando consigo um mistério que o atormentaria durante horas. De quem era o bebê que ela esperava? Como ela havia terminado trabalhando em empregos tão humildes quando antes tinha sua própria oficina de artesanato? Ela havia sido feliz durante aqueles 5 anos sem ele? As perguntas multiplicavam-se em sua mente como um eco que se recusava a desvanecer-se. A cerimônia continuou. Mas para Gabriel, algo fundamental havia mudado naqueles poucos segundos de reconhecimento mútuo. O homem que havia entrado na catedral naquela manhã já não existia. "Gabriel Alencar", a voz de Padre Antônio ressoou por toda a catedral. "Você aceita Isabela Dantas como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" As palavras chegaram a Gabriel como se viessem de muito longe, através de uma névoa espessa que nublava seus pensamentos. Os olhos de todos os convidados estavam fixos nele, esperando a resposta que selaria seu destino. Isabela o olhava com um sorriso expectante, suas bochechas coradas pela emoção do momento. "Sim, aceito", respondeu Gabriel, mas sua voz soou estranha, até mesmo para ele mesmo, como se as palavras pertencessem a outra pessoa. Durante a troca de alianças, suas mãos tremeram levemente. Isabela percebeu e lançou-lhe um olhar preocupado, mas ele conseguiu recompor-se o suficiente para deslizar a aliança de platina em seu dedo anelar. A aliança era perfeita, custara uma fortuna e havia sido desenhada exclusivamente para ela por um dos joalheiros mais prestigiados da Europa. Mas naquele momento, Gabriel sentiu como se estivesse colocando grilhões tanto nela quanto nele mesmo. "Pode beijar a noiva", anunciou finalmente Padre Antônio, e a catedral explodiu em aplausos. Gabriel beijou Isabela com a maior suavidade que conseguiu reunir, mas mesmo naquele momento íntimo, sua mente estava em outro lugar. Enquanto os convidados os felicitavam e os fotógrafos capturavam o momento para a posteridade,
Ele não conseguia parar de pensar na imagem de Valentina desaparecendo por aquela porta lateral. A recepção foi realizada no jardim da fazenda colonial, que Gabriel havia comprado e restaurado especialmente para a ocasião. As mesas estavam decoradas com orquídeas brancas e douradas. A comida havia sido preparada pelo chefe mais reconhecido de Fortaleza, e uma orquestra de câmara proporcionava música de fundo, enquanto os convidados apreciavam champanhe francês e caviar importado. Gabriel sorriu, brindou, dançou o tradicional valse com Isabela e recebeu os parabéns de empresários, políticos e celebridades. Mas tudo parecia uma representação teatral. Era como se ele estivesse vendo a cena de fora, observando um ator que se parecia com ele, mas que não era realmente ele. "Meu amor, você está bem?" perguntou Isabela durante uma pausa entre as conversas com os convidados. "Você está muito calado desde a cerimônia." "Só estou um pouco abalado", respondeu Gabriel, tomando um gole de seu uísque escocês. "É muita coisa para processar." "Eu entendo perfeitamente", sorriu ela, ajustando a tiara que brilhava em seus cabelos loiros. "Eu também me sinto como se estivesse num sonho. Mas é nosso sonho, Gabriel. Finalmente conseguimos." Gabriel assentiu e sorriu, mas por dentro sentia-se como se estivesse se afogando. Cada parabéns, cada brinde, cada palavra de felicitações parecia afastá-lo mais do que ele realmente sentia. Ele havia construído toda a sua vida adulta em torno de metas e conquistas, e aquele momento deveria ter sido a culminação de tudo isso. Mas em vez de triunfo, ele só sentia um vazio profundo e uma inquietação que não conseguia nomear. Durante o brinde do padrinho, seu melhor amigo desde a faculdade falou sobre o sucesso de Gabriel, sobre como ele havia construído um império do zero e sobre como ele merecia toda a felicidade do mundo. Os convidados aplaudiram e brindaram, mas Gabriel mal ouviu as palavras. Sua mente continuava reproduzindo uma e outra vez a imagem de Valentina limpando silenciosamente os castiçais, sua barriga proeminente, a forma como ela havia desviado o olhar depois daquele momento de reconhecimento. "Em que você está pensando?" perguntou Isabela enquanto dançavam uma música lenta. "Você parece estar a milhares de quilômetros daqui." Gabriel olhou-a nos olhos, aqueles olhos azuis que ele havia admirado desde a primeira vez que a vira numa galeria de arte há 3 anos. Isabela era bonita, inteligente, ambiciosa, tudo o que qualquer homem poderia desejar numa esposa. Mas naquele momento, Gabriel percebeu que durante todo o seu namoro, durante todos os meses de planejamento do casamento, ele nunca havia sentido por ela o que um dia sentira por Valentina. "Só estou pensando em como sou sortudo", mentiu, girando-a suavemente ao ritmo da música. "Somos sortudos", corrigiu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. "Vamos ser tão felizes, Gabriel. Vamos ter uma vida maravilhosa juntos." Enquanto continuavam dançando, Gabriel olhou por cima do ombro de Isabela para os jardins iluminados, para os convidados que riam e conversavam, para toda a opulência que os cercava. Tudo era perfeito em aparência, mas sentia-se profundamente errado. Pela primeira vez em anos, Gabriel Alencar, o homem que havia conquistado o mundo dos imóveis, que havia construído um império multimilionário, que acabara de se casar com uma das mulheres mais cobiçadas do Brasil, sentiu-se completamente perdido. E em algum lugar de Fortaleza, Valentina Santos pendurava seu uniforme de limpeza depois de um dia de trabalho, sem saber que sua breve aparição na catedral havia começado a desmoronar cuidadosamente o mundo perfeito que Gabriel havia construído ao seu redor. Os dias seguintes ao casamento passaram como uma névoa para Gabriel. As fotos do evento apareceram em todas as revistas de sociedade mais importantes do Brasil, mostrando o casal perfeito em seu dia perfeito. Os jornais financeiros especularam sobre os futuros investimentos conjuntos entre as famílias Alencar e Dantas, e os convites para eventos exclusivos começaram a chegar às dúzias. Isabela estava radiante,
aproveitando cada momento de sua nova posição como senhora Alencar. Ela havia contratado um decorador de interiores para redecorar completamente a mansão, havia organizado 3 jantares elegantes para suas novas amizades de alta sociedade e havia começado a planejar sua lua de mel nas Maldivas. Mas Gabriel mal conseguia concentrar-se em nada disso. Durante as reuniões de negócios, sua mente divagava. Durante os jantares com convidados importantes, ele assentia e sorria mecanicamente. À noite, deitava-se acordado ao lado de Isabela, que dormia profundamente depois de falar durante horas sobre seus planos para reformar a casa ou sobre o evento beneficente que ela queria organizar. Passaram-se 2 semanas antes de Gabriel tomar a decisão que vinha evitando desde o dia do casamento. Numa tarde, depois de inventar uma desculpa sobre uma inspeção de propriedades no centro da cidade, ele dirigiu-se para os bairros mais modestos de Fortaleza, onde sabia que tinha que começar sua busca. A Catedral de São Sebastião estava tranquila naquela hora do dia, com apenas alguns turistas ocasionais admirando a arquitetura colonial. Gabriel aproximou-se do sacristão, um homem mais velho que havia trabalhado ali durante décadas. "Com licença", disse Gabriel, tentando soar casual. "Estou procurando uma das senhoras que trabalha na limpeza. É morena, de estatura média. Acho que o nome dela é Valentina." O sacristão olhou-o com curiosidade. "Valentina Santos? Sim, ela trabalha aqui alguns dias da semana. Mas ela também tem outros empregos. É uma mulher muito trabalhadora, muito quieta. O senhor sabe onde eu poderia encontrá-la?" "Bom", o homem coçou a barba. "Às terças e quintas ela limpa no Hospital Geral. Às segundas, quartas e sextas ela está aqui. Aos sábados, acho que ela trabalha em algum hotel da zona turística. O senhor é parente dela?" "Algo assim", respondeu Gabriel, esquivando-se da pergunta. "O senhor tem algum endereço?" O sacristão negou com a cabeça. "Sinto muito, senhor. Não posso dar essa informação, mas se o senhor vier na sexta de manhã, provavelmente encontrará ela aqui." Gabriel não podia esperar até sexta-feira. Naquela mesma tarde, começou a percorrer os hotéis da zona turística, perguntando discretamente por Valentina. Finalmente, no 5º hotel que visitou, uma pequena pousada colonial perto do centro histórico, a recepcionista confirmou que uma mulher com aquela descrição trabalhava ali nos fins de semana. "A senhora poderia me dizer onde ela mora?" perguntou Gabriel, sentindo que estava cruzando uma linha que não deveria cruzar. "Sinto muito, senhor. Não posso dar informações pessoais dos funcionários, mas se for urgente, pode deixar um recado e eu o farei chegar a ela." Gabriel estava prestes a fazê-lo, mas parou. O que ele ia dizer? Como ele ia explicar por que precisava encontrá-la? Em vez disso, decidiu voltar no dia seguinte e esperá-la. No sábado de manhã, Gabriel estacionou em frente ao hotel e esperou. Ele havia vestido roupas casuais, jeans e uma camisa de algodão, para não chamar a atenção. Às 7 da manhã, ele a viu chegando a pé pela rua, carregando uma pequena mochila e movendo-se com a mesma graça silenciosa que ele lembrava. Seu coração começou a bater aceleradamente quando ele a viu de perto pela primeira vez em 5 anos. Valentina havia mudado. Seu rosto mostrava as linhas que os anos de luta e trabalho duro deixam, mas ela continuava bonita de uma forma que Isabela, com todos seus tratamentos estéticos e roupas de grife, nunca poderia igualar. Sua gravidez estava muito avançada, provavelmente de uns 6 ou 7 meses, e Gabriel sentiu uma pontada de dor ao imaginar as circunstâncias que a haviam levado àquela situação. Ele esperou até que ela terminasse seu turno de trabalho. Às 3 da tarde, ele a viu sair do hotel com a mesma mochila, mas agora ela caminhava mais lentamente, claramente cansada depois de horas de trabalho físico. Gabriel seguiu-a a uma distância prudente, sentindo-se como um perseguidor, mas incapaz de parar.
Ele a viu pegar um ônibus público que se dirigia para os subúrbios da cidade. Ele seguiu o ônibus em seu Mercedes, mantendo-se suficientemente atrás para não ser notado. Valentina desceu num bairro que Gabriel conhecia pouco, uma zona de casas pequenas e prédios de apartamentos modestos onde vivia a classe trabalhadora de Fortaleza. Ele a seguiu até que ela parou em frente a um prédio de 3 andares de concreto cinza, subiu as escadas externas até o 2º andar e desapareceu atrás de uma porta azul desbotada. Gabriel ficou sentado em seu carro durante 1 hora, olhando para aquela porta azul e tentando reunir coragem para subir e bater. O que ele ia dizer? Como ele ia explicar que havia estado seguindo-a? Como ele ia justificar o fato de que acabara de se casar com outra mulher, mas não conseguia parar de pensar nela? Finalmente, quando o sol começou a se pôr, Gabriel deu a partida no motor e dirigiu-se de volta para sua mansão, onde Isabela o esperava com um sorriso brilhante e planos para o jantar com outro casal de empresários importantes. Mas agora que sabia onde encontrar Valentina, Gabriel sabia que não conseguiria resistir muito tempo mais sem falar com ela. A pergunta que o atormentava não era se ele voltaria a procurá-la, mas quando teria coragem de fazê-lo. 3 dias depois de descobrir o endereço de Valentina, Gabriel não conseguiu mais suportar a incerteza. Era terça-feira à tarde, e Isabela havia ido a Natal para se encontrar com alguns investidores europeus interessados em sua galeria de arte. Ele tinha a tarde toda livre, sem desculpas para inventar nem mentiras para construir. Ele estacionou em frente ao prédio de apartamentos e subiu as escadas com o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. A porta azul desbotada parecia mais intimidante agora que ele estava parado em frente a ela. Ele levantou a mão para bater, abaixou, levantou novamente e, finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, bateu suavemente 3 vezes. Os passos que se aproximaram do interior soaram lentos e cuidadosos. Quando a porta se abriu, Valentina apareceu com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em algo mais complexo. Uma mistura de choque, dor e algo que poderia ter sido resignação. "Gabriel", disse ela em voz baixa, instintivamente, levando uma mão à sua barriga proeminente. "O que você está fazendo aqui?" Vê-la de perto, sem o uniforme de trabalho e na intimidade de sua casa, atingiu-o com uma força inesperada. Ela vestia uma blusa de algodão simples e calças de gestante. Seus cabelos caíam soltos sobre os ombros, e apesar do cansaço evidente em seus olhos, ela continuava sendo a mulher mais bonita que ele havia conhecido. "Eu precisava te ver", conseguiu dizer, sentindo-se como um adolescente nervoso. "Depois do casamento não consegui parar de pensar. Você não deveria estar aqui", interrompeu Valentina, mas sua voz não tinha dureza, apenas uma tristeza profunda. "Você acabou de se casar, Gabriel. Sua esposa é linda e tenho certeza de que vocês são muito felizes. Posso entrar? Só por alguns minutos. Por favor." Valentina hesitou, claramente lutando consigo mesma. Finalmente abriu caminho e deixou-o entrar no pequeno apartamento que agora chamava de lar. O contraste com a mansão que Gabriel compartilhava com Isabela era brutal. O apartamento consistia numa sala-jantar, uma pequena cozinha, um quarto e um banheiro. Os móveis eram modestos, mas estavam bem cuidados. Havia plantas nas janelas que enchiam o espaço de vida e as paredes estavam decoradas com alguns dos artesanatos que Valentina costumava fazer quando estavam casados. "Posso te oferecer alguma coisa para beber?" perguntou ela, mantendo uma distância prudente. "Só tenho água e chá." "A água está bem", respondeu Gabriel, sem conseguir tirar os olhos de seu rosto. "Valentina, eu não sabia que você estava grávida. Não sabia que você havia perdido seu negócio. Se eu soubesse, o que você teria feito?" perguntou ela,
servindo-lhe um copo d'água com mãos que tremiam levemente. Você teria cancelado seu casamento? Você teria voltado à sua vida anterior? Gabriel não tinha resposta para aquilo e ambos sabiam disso. O bebê é... Começou a perguntar, mas parou quando viu a expressão no rosto de Valentina. Não é seu, respondeu ela firmemente. Se é isso que você está perguntando, faz mais de 5 anos que não estamos juntos, Gabriel. Eu segui com minha vida. O alívio e a decepção que Gabriel sentiu foram igualmente intensos e confusos. Você pode me contar o que aconteceu? Como você chegou a trabalhar em empregos de limpeza? Completou Valentina, sentando-se cuidadosamente no pequeno sofá. Meu negócio de artesanato funcionou bem durante alguns anos depois do nosso divórcio. Eu tinha clientes regulares, até exportava algumas peças para os Estados Unidos. Mas há um ano, meu principal cliente cancelou um pedido grande depois que eu já havia comprado todos os materiais. Eu tinha dívidas, não consegui pagá-las e perdi tudo. Gabriel sentiu uma pontada de culpa. Quando se haviam divorciado, ele havia sido generoso com o acordo econômico, mas claramente não havia sido suficiente para protegê-la dos altos e baixos do mercado. E o pai do bebê? Perguntou, embora uma parte dele não quisesse saber a resposta. Valentina suspirou e olhou para a janela. O nome dele é Eric. É um arqueólogo da Dinamarca que veio trabalhar em algumas escavações perto de Jericoacoara. Nos conhecemos quando ele comprou alguns dos meus artesanatos para levar para seu país. Ficamos juntos por alguns meses, mas quando terminou seu projeto, ele voltou para a Europa. Eu descobri que estava grávida depois que ele se foi. Você contou para ele? Tentei contatá-lo, mas aparentemente ele mudou de emprego e de cidade. Seus colegas me disseram que ele conseguiu um cargo numa universidade na Alemanha, mas não tinham os dados de contato dele. Valentina colocou uma mão protetora sobre sua barriga. No início, pensei em viajar para a Europa para encontrá-lo, mas depois percebi que se ele quisesse manter contato comigo, ele teria encontrado uma maneira de fazê-lo. Gabriel aproximou-se e sentou-se na outra extremidade do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Você está bem? Quero dizer, financeiramente, com a gravidez, com tudo? Estou sobrevivendo, respondeu ela com um sorriso triste. Os empregos de limpeza não pagam muito, mas cobrem o básico. E eu tenho feito alguns artesanatos pequenos no meu tempo livre para vender na feira de domingo. Valentina, Gabriel parou, sem saber como expressar o que sentia. Sinto muito que as coisas tenham sido tão difíceis para você. Se eu soubesse... Gabriel, para, interrompeu ela gentilmente. Você não veio aqui para se desculpar pelo passado. Por que você veio realmente? Ele olhou-a nos olhos, aqueles olhos cor-de-mel que haviam sido seu lar durante tantos anos, e pela primeira vez em semanas, ele sentiu-se capaz de ser completamente honesto. Porque te ver na catedral me fez perceber que tenho vivido uma vida que não me pertence. Porque não consegui parar de pensar em você desde aquele dia. E porque... Parou, as palavras engasgando em sua garganta. Porque o quê, Gabriel? Porque acho que cometi o maior erro da minha vida quando te deixei. O silêncio que seguiu a confissão de Gabriel estendeu-se por vários minutos. Valentina olhava-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia dor, sim, mas também algo que parecia compaixão misturada com uma tristeza profunda que ia além das circunstâncias atuais. Gabriel, disse ela finalmente, sua voz apenas um sussurro. Já se passaram 5 anos. 5 anos em que você construiu uma nova vida, casou-se com uma mulher linda, criou um império empresarial ainda maior. Você não pode vir aqui agora e dizer que cometeu um erro. Mas é a verdade, insistiu Gabriel, inclinando-se para a frente. Durante todos esses anos, eu estive perseguindo o que eu achava que queria. Sucesso, reconhecimento, status. Mas te ver no dia do meu casamento
Me fez perceber que tudo isso se sente vazio sem... Sem o quê, Gabriel? Sem mim? Valentina levantou-se com dificuldade, sua gravidez fazendo com que o movimento fosse lento e cuidadoso. Ou sem a ideia romantizada que você tem do que fomos. Gabriel também se levantou, desesperado para fazê-la entender. Não é uma ideia romantizada, Valentina, é real. O que nós tivemos era real. Os 8 anos que passamos juntos foram os mais felizes da minha vida. Então por que você me deixou? A pergunta saiu com mais força do que Valentina pretendia. E Gabriel pôde ver lágrimas formando-se em seus olhos. Por que você me trocou por uma vida mais glamourosa com uma mulher mais jovem? A pergunta o atingiu como um tapa. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, tentando encontrar as palavras certas. Porque fui um idiota. Porque me deixei levar pela ambição e perdi de vista o que realmente importava. Porque Beatriz representava tudo o que eu achava que queria. Conexões sociais, oportunidades de negócio, uma imagem perfeita. E agora você percebe que não era o que queria, completou Valentina, enxugando uma lágrima que havia escapado. Mas, Gabriel, eu já não sou a mesma mulher que você conheceu. Passei por coisas que me mudaram. Aprendi a viver sozinha, a ser independente, a não depender de ninguém para minha felicidade. Gabriel se aproximou dela, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade em seus olhos. Eu sei, e admiro sua força, sempre admirei, mas isso não muda o que eu sinto. E o que você sente exatamente? Perguntou Valentina, cruzando os braços sobre o peito. Que ainda te amo, respondeu Gabriel sem hesitar. Que nunca deixei de te amar, embora tenha tentado me convencer de que sim. Que quero te ajudar, quero estar com você, quero fazer parte da sua vida novamente. Valentina fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, Gabriel pôde ver uma luta interna refletida neles. Gabriel, estou grávida de outro homem. Em 3 meses serei mãe solteira. Minha vida está prestes a mudar completamente e a última coisa que preciso são complicações emocionais. Não precisa ser uma complicação, disse Gabriel suavemente. Deixa eu te ajudar, financeiramente pelo menos. O bebê vai precisar de coisas, você vai precisar de apoio médico, cuidados. Não posso aceitar seu dinheiro, Gabriel. Não seria certo. Por que não? Fomos casados por 8 anos. Tenho recursos mais que suficientes e te ver vivendo nessas condições, quando eu poderia facilitar sua vida. Gabriel parou quando viu a expressão determinada no rosto de Valentina. Porque aceitar seu dinheiro significaria aceitar que não consigo cuidar de mim e do meu filho. E trabalhei muito duro durante esses 5 anos para me provar que sim. Gabriel sentiu uma mistura de admiração e frustração. A independência de Valentina era uma das coisas que ele sempre amara nela, mas agora havia se tornado uma barreira entre eles. Pelo menos deixa eu te ajudar a encontrar um emprego melhor remunerado, insistiu. Conheço gente em todas as indústrias de Porto Alegre. Posso te conseguir um lugar em um escritório, algo que não exija tanto esforço físico, principalmente com a gravidez. Valentina ponderou por um momento. E como você explicaria seu interesse em me conseguir um emprego? O que diria a sua esposa sobre uma mulher grávida que precisa da sua ajuda? A pergunta fez Gabriel perceber a complexidade da situação em que se metera. Não havia pensado nas implicações práticas de querer ajudar Valentina enquanto mantinha seu casamento com Beatriz. Poderia dizer que você é filha de alguém que trabalhou para minha família ou uma ex-funcionária que precisa de ajuda. Começou a improvisar. Gabriel, escuta, disse Valentina com tristeza. Você já está planejando mentir para sua esposa. É assim que você quer começar a me ajudar. Gabriel ficou em silêncio, percebendo que Valentina tinha razão. Qualquer ajuda que ele oferecesse teria que ser secreta, o que automaticamente a tornava algo problemático. Só pensa, disse finalmente. Não precisa decidir agora.
Mas por favor, considere que você não está sozinha. Que há alguém que se preocupa com você e que quer se certificar de que você e o bebê estejam bem. Valentina suspirou e se dirigiu à porta, um claro sinal de que a conversa havia terminado. Gabriel, agradeço por ter vindo, de verdade. E parte de mim se alegra em saber que você não me odeia depois de todos esses anos. Mas você precisa voltar para a sua vida e eu preciso continuar com a minha. Gabriel se dirigiu à porta, mas parou no batente. Posso te ver de novo? Só para me certificar de que você está bem. Valentina hesitou. Não acho que seja uma boa ideia. Mais uma vez, pediu Gabriel. Só mais uma vez. E se você decidir que não quer me ver de novo, respeitarei sua decisão. Depois de um longo momento, Valentina concordou quase imperceptivelmente. Mais uma vez. Gabriel saiu do apartamento com o coração cheio de uma mistura de esperança e culpa. Enquanto descia as escadas, já estava planejando como poderia ajudar Valentina sem que ela percebesse, sem que parecesse caridade e sem que Beatriz descobrisse a verdade. Não percebeu que essas decisões o levariam por um caminho que mudaria completamente o curso de sua vida. Durante as semanas seguintes, Gabriel se tornou um mestre da dupla vida. De manhã, tomava café da manhã com Beatriz em sua varanda, com vista para o jardim perfeitamente cuidado, discutiam os planos para o jantar beneficente que ela estava organizando, e ele fingia interesse nos detalhes da decoração e da lista de convidados. À tarde, participava de reuniões de negócios, supervisionava seus empreendimentos imobiliários e mantinha a imagem do empresário de sucesso que todos esperavam que ele fosse. Mas seus pensamentos estavam constantemente divididos. Durante uma apresentação importante com investidores japoneses, se pegou pensando se Valentina teria dinheiro suficiente para comprar os remédios pré-natais de que precisava. Enquanto Beatriz lhe mostrava as amostras de mármore italiano para o novo banheiro principal, ele calculava mentalmente quanto custariam as consultas médicas para o restante da gravidez de Valentina. A primeira vez que conseguiu ajudá-la foi de forma indireta. Descobriu que um dos hotéis onde trabalhava tinha problemas financeiros e estava atrasando os pagamentos a seus funcionários. Gabriel, usando um intermediário, comprou discretamente as dívidas do hotel e se certificou de que todos os funcionários recebessem seus salários completos e em dia. 2 semanas depois de sua primeira visita, Gabriel voltou ao apartamento de Valentina. Desta vez, levava uma desculpa preparada. Havia conseguido uma entrevista para um emprego de escritório em uma construtora amiga. Não preciso da sua ajuda para conseguir emprego, disse Valentina quando ele explicou a oportunidade, mas sua voz não tinha a firmeza da vez anterior. Não é caridade, insistiu Gabriel. É um trabalho de verdade, com um salário justo. A empresa precisa de alguém para lidar com a correspondência e os arquivos. Você pode trabalhar sentada, o horário é flexível e eles têm plano de saúde para os funcionários. Valentina o olhou com suspeita. E imagino que esse favor não lhe custou nada. Gabriel mentia cada vez melhor. O dono da empresa me deve alguns favores. Só mencionei que conhecia alguém que precisava de trabalho. Depois de vários minutos de hesitação, Valentina aceitou a entrevista. Gabriel se sentiu eufórico quando ela o ligou 2 dias depois para dizer que havia conseguido o emprego. Era a primeira vez em meses que a ouvia verdadeiramente feliz. Obrigada, disse ela durante sua 3ª visita ao apartamento. O trabalho é exatamente o que eu precisava. Os colegas são legais, o ambiente é tranquilo e poder sentar durante a maior parte do dia foi um alívio enorme. Gabriel sorriu, sentindo uma satisfação que não experimentava há anos. Fico feliz em saber que está mais confortável. Durante aquela visita, Valentina permitiu que ele sentisse o bebê se mexendo. Quando ele colocou a mão sobre sua barriga e sentiu a pequena pontada, Gabriel experimentou uma emoção tão intensa que teve que conter as lágrimas.
Por um momento, se permitiu imaginar como teria sido se o bebê fosse dele, se eles pudessem ter tido aquela experiência juntos. Você já pensou em nomes? Perguntou, sem tirar a mão de sua barriga. Se for menina, quero chamá-la de Esperança, respondeu Valentina suavemente. Depois de tudo o que passei, ela representa uma nova esperança na minha vida. É um nome lindo, murmurou Gabriel, sentindo que o nome era perfeitamente apropriado. As visitas se tornaram mais frequentes. Gabriel inventava desculpas cada vez mais elaboradas para sair de casa. Inspeções de propriedades inexistentes, reuniões de negócios fictícias, compromissos sociais inventados. Beatriz, absorta em seus próprios projetos e círculo social, não parecia notar suas ausências ou as explicações inconsistentes. Gabriel começou a ajudar Valentina com as tarefas domésticas que se tornaram difíceis devido à gravidez avançada. Consertava torneiras que pingavam, trocava lâmpadas em locais altos, carregava as sacolas do supermercado. Era trabalho físico simples, muito diferente das decisões empresariais complexas que ocupavam a maior parte do seu tempo, mas lhe proporcionava uma satisfação profunda e genuína. Você não precisa fazer isso, dizia Valentina a cada vez. Mas Gabriel podia ver que apreciava a ajuda. Quero fazer, respondia ele, e era a verdade mais pura que havia pronunciado em anos. Uma tarde, enquanto ajudava Valentina a montar o berço que ela havia comprado de segunda mão, Gabriel percebeu que fazia semanas que não pensava nos próximos projetos imobiliários ou nos lucros do trimestre. Pela primeira vez em anos, estava completamente presente no momento, focado em algo que importava além do dinheiro ou do status. Gabriel, disse Valentina enquanto ele ajustava os parafusos do berço, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é feliz? No seu casamento, quero dizer. Você é feliz com Beatriz? A pergunta o pegou de surpresa e Gabriel parou no meio do movimento que estava fazendo. Vinha evitando confrontar essa pergunta, mesmo em seus próprios pensamentos. Começou, mas parou. Havia mentido tanto ultimamente que as palavras honestas pareciam estranhas em sua boca. Não da maneira que eu pensei que seria. Por que você se casou com ela? Gabriel largou a ferramenta e sentou no pequeno sofá. Porque achei que era o que eu devia fazer. Ela se encaixava perfeitamente na vida que eu havia construído. É bonita, inteligente, ambiciosa. No papel, éramos o casal perfeito. E na realidade, Gabriel suspirou profundamente. Me sinto como se estivesse atuando em uma peça de teatro todos os dias. Como se eu fosse um personagem que interpreta o papel do marido perfeito, mas que não sente nada genuíno. Valentina sentou ao seu lado, mantendo uma distância cuidadosa, mas compreensiva. Gabriel, você não pode continuar vivendo assim. Não é justo para você e definitivamente não é justo para Beatriz. Eu sei, admitiu ele, mas não sei como mudar as coisas sem destruir tudo o que construí. Às vezes, disse Valentina suavemente, as coisas precisam ser destruídas para poder reconstruí-las corretamente. Gabriel a olhou, e em seus olhos viu a sabedoria que havia ganhado através do sofrimento e da sobrevivência. Era uma sabedoria que ele havia perdido em algum lugar do caminho para o sucesso. Mas mesmo enquanto considerava suas palavras, Gabriel sabia que ainda não estava pronto para enfrentar as consequências de suas decisões. Por enquanto, continuaria vivendo em dois mundos, esperando que de alguma forma pudesse manter ambos sem que tudo desmoronasse à sua volta. A primeira racha na fachada perfeita de Gabriel apareceu numa terça-feira à noite, durante um jantar elegante em sua casa com outros dois casais da alta sociedade gaúcha. Beatriz havia passado dias preparando o evento. Contratou o melhor chefe da cidade, decorou a mesa com orquídeas importadas e escolheu cuidadosamente cada detalhe para impressionar seus convidados. Gabriel chegou atrasado,
ainda com terra sob as unhas, depois de ter ajudado Valentina a plantar um pequeno jardim de ervas na varanda de seu apartamento. Inventara uma desculpa sobre uma inspeção de última hora em um imóvel, mas quando se sentou à mesa, Beatriz notou imediatamente sua distração. "Meu amor", disse ela com um sorriso forçado. Estava contando a Roberto e Carmen sobre seu novo projeto em Trancoso. "Você poderia contar a eles sobre os detalhes do investimento?" Gabriel piscou, percebendo que não havia estado acompanhando a conversa. "Claro", improvisou, mas suas respostas foram vagas e desorganizadas. Os convidados trocaram olhares discretos, claramente percebendo que algo não estava bem com o sempre eloquente Gabriel Monteiro. Depois que os convidados foram embora, Beatriz fechou a porta e se virou para ele com os braços cruzados. "O que está acontecendo com você, Gabriel? Você está distante há semanas. Chega atrasado, vai embora cedo, e quando está aqui, parece como se sua mente estivesse em outro lugar." "Tenho estado ocupado com vários projetos", respondeu Gabriel, afrouxando a gravata. "Você sabe como é o ramo imobiliário." "Conheço seu ramo tão bem quanto você", retrucou Beatriz, seus olhos azuis brilhando de frustração. "E isso não é estresse de trabalho normal. Isso é algo a mais." Gabriel sentiu uma pontada de pânico. "Não sei do que você está falando, Beatriz. Só tenho estado..." "Você tem estado o quê?" a interrompeu ela. "Desaparecendo por horas sem explicação, inventando desculpas sobre imóveis que resulta que não existem?" "Sim, Gabriel. Verifiquei algumas das suas histórias." O coração de Gabriel parou. "O que você quer dizer com que verificou?" "Liguei para o escritório para confirmar a reunião que você disse que tinha ontem à tarde. Sua assistente me disse que você não tinha nada agendado depois do meio-dia." Beatriz se aproximou dele, sua voz ficando mais fria. "Onde você estava realmente, Gabriel?" Gabriel sentiu que as paredes se fechavam ao seu redor. "Deve ter sido um mal-entendido. Às vezes eu gerencio reuniões informais que não vão no calendário oficial." "Reuniões informais por 4 horas?" A voz de Beatriz subiu levemente. "De roupa casual, quando você saiu de casa de terno?" Gabriel percebeu que havia sido mais descuidado do que pensava. Beatriz era inteligente e observadora, qualidades que ele havia admirado quando as dirigia para outros assuntos, mas que agora se haviam tornado perigosas. "Beatriz, acho que você está exagerando." "Exagerando." Beatriz se dirigiu à escrivaninha do escritório e pegou alguns papéis. "Estes são os extratos de nossas contas conjuntas. Há saques de dinheiro regularmente que não consigo explicar. Pequenas quantias, mas consistentes." Gabriel sentiu que o chão se movia sob seus pés. Tinha sido tão cuidadoso em usar dinheiro para suas ajudas a Valentina, pensando que seria impossível de rastrear. Não havia considerado que Beatriz revisaria os extratos com tanto detalhe. "São despesas de negócios menores", disse ele, tentando manter a voz estável. "Refeições, gorjetas, essas pequenas coisas que não valem a pena documentar." Beatriz o estudou com um olhar que ele nunca havia visto antes. Frio, calculista, completamente diferente da mulher carinhosa que ele conhecia. "Gabriel, estamos casados há 3 meses. Pensei que nos conhecíamos bem o suficiente para sermos honestos um com o outro." "Somos honestos", insistiu Gabriel. Mas até para ele suas palavras soaram ocas. "Então me explique isso", disse Beatriz, tirando seu telefone e mostrando-lhe uma foto. "Esta foi tirada por Carmen ontem, quando você estava saindo do escritório de advocacia dela no centro." Gabriel olhou para a tela e sentiu que o mundo desmoronava. Era uma foto dele saindo da farmácia perto do apartamento de Valentina, carregando uma sacola que claramente continha remédios. Fora comprar vitaminas pré-natais e analgésicos seguros para a gravidez, depois que Valentina mencionou que havia ficado sem dinheiro para comprá-los naquela semana. "Posso explicar isso?",
começou Gabriel, mas sua mente ficou em branco. Você pode explicar por que meu marido está comprando remédios em uma farmácia barata quando temos uma conta na farmácia exclusiva perto daqui? Beatriz guardou o telefone e cruzou os braços novamente. Você pode explicar por que está mentindo sobre onde esteve e o que tem feito? Gabriel sentou-se pesadamente na poltrona de couro, sentindo-se como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Por um momento, considerou confessar tudo. Contar sobre Valentina, sobre seus sentimentos confusos, sobre a culpa e a necessidade de ajudar que o haviam levado àquela situação. Mas quando olhou para Beatriz, viu algo em seus olhos que o deteve. Não era apenas dor ou confusão o que via, mas também uma dureza que sugeria que ela já havia começado a se proteger emocionalmente. Era o olhar de alguém que estava se preparando para uma batalha. Beatriz, disse finalmente, você tem razão. Estive distante e sinto muito. Há alguns investimentos de risco em que tenho estado trabalhando. Projetos que podem não funcionar e não queria te preocupar até saber se seriam bem-sucedidos. Era uma mentira parcial, mas era o melhor que podia oferecer sem destruir tudo completamente. Beatriz o estudou por um longo momento. Investimentos de risco que exigem comprar remédios em farmácias baratas? É complicado, murmurou Gabriel. Envolve ajudar algumas famílias que podem perder suas propriedades. Às vezes, isso inclui ajuda com despesas médicas. Beatriz concordou lentamente, mas Gabriel podia ver que ela não estava completamente convencida. Gabriel, preciso que você entenda algo. Este casamento significa tudo para mim. Trabalhei muito duro para chegar onde estou, e minha reputação e meu futuro estão agora ligados a você. Não posso permitir que segredos ou mentiras arruinem o que construímos juntos. Eu entendo, disse Gabriel, embora se perguntasse se alguma vez realmente havia entendido as motivações de Beatriz. Espero que sim, respondeu ela, dirigindo-se às escadas. Porque se eu descobrir que você está mentindo sobre algo importante, Gabriel, as consequências serão muito mais sérias do que você pode imaginar. Enquanto Gabriel a ouvia subir as escadas, percebeu que havia subestimado gravemente tanto a inteligência de Beatriz quanto sua determinação em proteger sua posição. Mas mais do que isso, percebeu que ela havia falado de seu casamento como se fosse um negócio, um investimento que precisava ser protegido. Pela primeira vez, Gabriel começou a se perguntar se realmente conhecia a mulher com quem se casara. 3 dias depois da confrontação com Beatriz, Gabriel notou que algo havia mudado no ambiente de sua casa. Sua esposa se mostrava cortês, mas distante. Sorria nos momentos apropriados, mas seus olhos haviam perdido o calor que antes dirigia a ele. Durante o café da manhã, ela verificava o telefone constantemente e quando Gabriel perguntava o que estava lendo, ela respondia vagamente sobre coisas da galeria ou convites sociais. Gabriel sabia que deveria se preocupar mais com o deterioramento de seu casamento, mas sua mente estava ocupada com Valentina. O bebê nasceria em menos de 2 meses e ela havia começado a experimentar os incômodos típicos da gravidez avançada. Inchaço nos pés, dores nas costas e um cansaço que a deixava exausta depois de seus dias de trabalho. Na sexta-feira à tarde, Gabriel inventou uma desculpa sobre uma reunião com empreiteiros em Bento Gonçalves e se dirigiu ao apartamento de Valentina. A encontrou deitada no sofá, com os pés elevados e uma expressão de desconforto no rosto. Como você se sente? Perguntou ele, aproximando-se para sentar na beira do sofá. Como se eu tivesse uma bola de futebol dentro do estômago e alguém estivesse brincando com ela. Respondeu Valentina com um sorriso cansado. Esperança definitivamente vai ser uma menina muito ativa. Gabriel sorriu ao ouvir o nome que ela escolhera para a bebê. Durante as últimas semanas,
Havia começado a sentir um carinho genuíno pela menina que ainda não havia nascido, um sentimento que o surpreendia por sua intensidade. "Você fez a consulta desta semana?" perguntou, notando as novas linhas de tensão ao redor dos olhos de Valentina. "Sim, ontem. Tudo está bem, mas o médico disse que eu deveria reduzir minhas horas de trabalho. O bebê está crescendo muito rápido e meu corpo precisa de mais descanso." Valentina suspirou. "O problema é que preciso trabalhar para pagar as contas. Não posso me dar ao luxo de descansar." Gabriel sentiu a familiar pontada de frustração misturada com o desejo de protegê-la. "Valentina, por favor, deixa eu te ajudar financeiramente. Só até o bebê nascer e você se recuperar." "Gabriel, já conversamos sobre isso." "Só como um empréstimo", insistiu ele. "Você pode me pagar quando estiver em melhores condições." "Não é caridade, é ajuda entre amigos." Valentina o olhou por um longo momento, claramente lutando consigo mesma. "Amigos? É isso que somos agora?" A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de todas as emoções não expressas e as possibilidades não exploradas que haviam estado evitando discutir. "Não sei", admitiu Gabriel honestamente. "Não sei o que somos exatamente, mas sei que me importo com você, que me importo com o bebê e que não posso ficar sentado vendo você lutar quando tenho a capacidade de facilitar sua vida." Antes que Valentina pudesse responder, o telefone dela tocou. Gabriel olhou para a tela e sentiu que o sangue congelava. Era Beatriz. "Tenho que atender", murmurou, afastando-se para a pequena cozinha. "Oi, meu amor", disse ele, tentando soar casual. "Gabriel, onde você está exatamente?" A voz de Beatriz soava estranhamente tensa. "Em Bento Gonçalves, como te disse. Por quê? É só que Ricardo Fernandes me ligou há 1 hora. Diz que você teria uma reunião com ele hoje, mas ele está em Cancún em uma conferência." Gabriel sentiu o pânico se apoderando dele. Ricardo era um dos empreiteiros que ele havia mencionado em sua desculpa, e aparentemente Beatriz havia decidido verificar sua história. "Deve ter sido um mal-entendido", disse rapidamente. "A reunião era com o sócio dele, não com ele diretamente." "Seu sócio? Gabriel, Ricardo trabalha sozinho, ele não tem sócios." O silêncio se estendeu por vários segundos enquanto Gabriel tentava desesperadamente pensar em alguma explicação crível. "Gabriel", a voz de Beatriz ficou fria. "Quero que você volte para casa agora mesmo. Precisamos conversar." "Beatriz, posso explicar agora, Gabriel." A linha caiu e Gabriel ficou olhando para o telefone com uma sensação de destino iminente. Quando voltou para a sala, Valentina estava sentada ereta, claramente tendo escutado parte da conversa. "Era Beatriz", disse ele desnecessariamente. "Acho que ela está começando a desconfiar." "Gabriel", disse Valentina suavemente, "isso não pode continuar. Não é justo para nenhum de nós. Não é justo para ela e definitivamente não é sustentável para você." "Eu sei", admitiu ele, passando as mãos pelos cabelos. "Mas não posso te abandonar agora, não quando você está tão perto de dar à luz." "Você não está me abandonando", disse Valentina, levantando-se com dificuldade e aproximando-se dele. "Você me ajudou mais do que tinha obrigação de fazer. Mas continuar com essas mentiras vai destruir seu casamento e provavelmente vai te destruir também." Gabriel a olhou, vendo a preocupação genuína em seus olhos, e percebeu que mesmo em sua própria situação difícil, Valentina estava mais preocupada com o bem-estar dele do que com o dela. "O que você quer que eu faça?", perguntou ele. "Vá para casa", disse Valentina tomando suas mãos. "Converse com sua esposa. Seja honesto com ela sobre o que você sente, sobre o que você realmente quer da sua vida. Ela merece essa honestidade e você merece a oportunidade de viver autenticamente." Gabriel concordou, sabendo que ela tinha razão, mas temendo as consequências dessa honestidade. Inclinou-se e beijou suavemente a testa de Valentina, um gesto que se sentiu como uma despedida.
Cuide-se, murmurou ele. E me ligue se precisar de alguma coisa, não importa o que aconteça. Enquanto dirigia de volta para sua mansão, Gabriel não sabia que, naquele momento, um investigador particular contratado por Beatriz estava revisando as fotografias que ele havia tirado durante as últimas 2 semanas. Fotografias que mostravam claramente Gabriel entrando e saindo do prédio de apartamentos de Valentina, carregando sacolas de supermercado, remédios e outros itens. A tempestade que vinha se formando durante meses estava prestes a se desatar, e Gabriel estava completamente desprevenido para o que o esperava em casa. Gabriel chegou à sua mansão quando o sol se punha atrás dos flamboyants do jardim. A casa, que normalmente o recebia com as luzes quentes da sala e o aroma do jantar se preparando, estava estranhamente silenciosa. Apenas a luz do escritório estava acesa, projetando um retângulo dourado sobre o gramado perfeitamente cuidado. Encontrou Beatriz sentada atrás da escrivaninha de mogno, uma pasta manila aberta à sua frente. Sua postura era perfeita, seu cabelo loiro penteado impecavelmente, e ela vestia o vestido azul marinho que ele sabia que a deixava especialmente elegante. Mas seus olhos tinham uma frieza que Gabriel nunca havia visto. Sente-se, disse Beatriz, sem levantar o olhar dos documentos. Gabriel obedeceu, notando que ela havia colocado as fotografias de forma que ele pudesse vê-las claramente de seu assento. Seu estômago se contraiu quando reconheceu as imagens. Ele entrando no prédio de apartamentos de Valentina, saindo da farmácia, carregando sacolas de supermercado. A mais comprometedora mostrava Valentina abrindo a porta de seu apartamento, sua gravidez evidente, enquanto Gabriel a cumprimentava com um sorriso. "Você reconhece esta mulher?" perguntou Beatriz, apontando para uma fotografia particularmente clara de Valentina. Gabriel sentiu as palavras presas em sua garganta. "Beatriz, posso explicar?" "Eu fiz uma pergunta simples", a interrompeu ela, sua voz cortante como cristal. "Você reconhece esta mulher?" "Sim", admitiu Gabriel finalmente. "É Valentina, minha ex-esposa." Beatriz concordou lentamente, como se estivesse esperando aquela confirmação. "Valentina Soto. Casada com você por 8 anos, divorciada há 5, atualmente grávida de 7 meses e trabalhando em empregos de limpeza e serviços." Leu os dados como se estivesse recitando um relatório empresarial. "Você acha que investiguei o suficiente?" Gabriel inclinou-se para a frente, desesperado para fazê-la entender. "Beatriz, não é o que você pensa." "Ah, não?" Beatriz finalmente levantou o olhar e Gabriel pôde ver uma mistura de fúria e dor em seus olhos. "Então me explique o que é exatamente. Me explique por que meu marido tem visitado secretamente sua ex-mulher grávida por meses. Me explique as mentiras, os saques de dinheiro, as desculpas inventadas. A vi no dia do nosso casamento", começou Gabriel, sentindo que cada palavra era como andar sobre cacos de vidro. "Ela estava trabalhando na catedral. Ela parecia como se estivesse passando por dificuldades. Só queria me certificar de que ela estava bem." "Só se certificar." Beatriz levantou-se e começou a caminhar ao redor da escrivaninha. "Gabriel, estas fotografias cobrem 2 meses. Isso não é se certificar de que ela está bem. Isso é um relacionamento." "Não é um relacionamento romântico", insistiu Gabriel, embora até para ele as palavras soassem fracas. Só estou a ajudando porque ela estava em uma situação difícil, com dinheiro de nossas contas conjuntas." A voz de Beatriz subiu pela primeira vez. "Sem me dizer nada, mentindo constantemente sobre onde você estava e o que estava fazendo." Gabriel também se levantou, sentindo a necessidade de se defender, mas sem saber como. "Sabia que você não entenderia." "Você está certo", disse Beatriz, parando em frente a ele.
Não entendo como o homem com quem me casei há 3 meses pode estar tendo uma dupla vida com sua ex-mulher. Não entendo como você pode me olhar nos olhos todas as manhãs e fingir que somos felizes enquanto gasta nosso dinheiro em outra mulher. Beatriz, por favor, você a ama? A pergunta saiu como um tiro, direta e sem possibilidade de evasão. Gabriel ficou em silêncio por vários segundos, que se sentiram como horas. Todas as mentiras que ele vinha se dizendo desmoronaram naquele momento. Sim, sussurrou finalmente. Acho que nunca deixei de amá-la. Isabela retrocedeu como se tivesse levado um soco. Por um instante, sua máscara de controle rachou e Gabriel viu a dor real sob a fúria. E nosso casamento? Perguntou ela, a voz quase inaudível. O que ele significa para você? Gabriel buscou as palavras certas, mas percebeu que não havia palavras certas para aquela situação. Isabela, eu achei que conseguiria fazer dar certo. Achei que os sentimentos por Valentina desapareceriam com o tempo. Achou que poderia usar nosso casamento como terapia? A frieza voltou à voz de Isabela. Achou que poderia experimentar comigo enquanto resolvia seus sentimentos por outra mulher. Não foi assim. Sai da minha casa, disse Isabela de repente, caminhando em direção à porta do escritório. O quê? Que você vai embora. Agora. Esta noite. Não quero te ver aqui quando eu acordar amanhã. Gabriel sentiu o mundo girar. Isabela, podemos conversar sobre isso? Podemos fazer terapia de casal? Podemos... Gabriel, interrompeu ela, a mão já na maçaneta. Nosso casamento acabou no momento em que você decidiu que ela era mais importante que a honestidade comigo. O único que resta agora é formalizar o divórcio. Gabriel passou aquela noite no hotel Kezar Park, olhando para o teto da suíte enquanto processava a velocidade com que sua vida perfeitamente construída havia desmoronado. Às 6 da manhã, seu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro foi seu advogado, depois seu contador, em seguida sua assistente pessoal e, finalmente, vários sócios de negócios. As notícias viajavam rápido nos círculos sociais de Florianópolis. Ao meio-dia, todo mundo sabia que Gabriel Monteiro se separara da esposa após apenas 3 meses de casamento. As especulações iam de problemas financeiros à infidelidade, e embora ninguém soubesse os detalhes exatos, o escândalo era suculento o suficiente para alimentar conversas por semanas. Gabriel, você precisa vir ao escritório imediatamente, disse seu advogado por telefone. Isabela já entrou com os papéis do divórcio, e há algumas cláusulas no seu acordo pré-nupcial que precisamos revisar. Gabriel vestiu-se mecanicamente e dirigiu-se ao centro da cidade. As ruas de Florianópolis, que sempre haviam sido seu reino, agora pareciam hostis. No semáforo da Avenida Beira-Mar Norte, reconheceu 2 empresários conhecidos no carro ao lado. Quando o viram, trocaram comentários e sorrisos que claramente não eram amigáveis. No escritório de seu advogado, a realidade de sua situação tornou-se devastadoramente clara. O acordo pré-nupcial que ele havia assinado com Isabela não era o documento generoso que ele se lembrava. Havia cláusulas específicas sobre infidelidade e conduta que prejudique a reputação do casamento, que davam a Isabela direito a uma parte significativa de seus bens. Como é possível? Perguntou Gabriel, lendo os documentos com incredulidade. Eu revisei esse contrato antes de assiná-lo. Gabriel, disse seu advogado com cuidado, você se lembra das modificações de última hora que foram feitas na semana anterior ao casamento? Isabela disse que eram mudanças pequenas na linguagem jurídica. Gabriel lembrava vagamente de ter assinado alguns documentos adicionais, mas estivera tão ocupado com os preparativos do casamento que não os havia lido completamente. Confiara em Isabela e em seus advogados. O que isso significa exatamente? Perguntou, embora temesse a resposta.
Significa que, se ela conseguir provar infidelidade emocional ou financeira, ela tem direito a 40% dos bens adquiridos durante os últimos 2 anos de sua solteirice, mais uma compensação por danos à sua reputação. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Os últimos 2 anos haviam sido os mais bem-sucedidos de sua carreira. Ele havia fechado os maiores negócios de sua vida, adquirira propriedades de luxo em Trancoso e expandido significativamente seu império imobiliário. E as fotos do investigador são prova suficiente, mais que suficiente, especialmente combinadas com os saques em dinheiro e as mentiras documentadas sobre seu paradeiro. Naquela tarde, Gabriel recebeu uma ligação de Rodrigo Almeida, seu sócio, em vários projetos importantes. Gabriel, amigo, precisamos conversar. Alguns investidores estão preocupados com a publicidade negativa. Eles querem rever alguns de nossos acordos. Durante as semanas seguintes, Gabriel viu sua reputação desmoronar sistematicamente. 3 grandes investidores se retiraram de projetos em desenvolvimento. 2 bancos solicitaram revisões antecipadas de seus empréstimos comerciais. O exclusivo clube de golfe, do qual ele era membro há 10 anos, sugeriu-lhe discretamente que fizesse uma pausa em suas atividades sociais. Mas o mais devastador aconteceu 1 mês depois da separação. Gabriel estava em seu escritório quando sua assistente entrou com uma expressão preocupada. Senhor Monteiro, acabou de chegar um comunicado à imprensa. É sobre a senhora Isabela. Gabriel leu o documento e sentiu o sangue gelar. Isabela havia anunciado uma nova sociedade comercial com Antônio de Souza, o maior rival de Gabriel no setor imobiliário de Trancoso. A sociedade incluía vários investidores internacionais que haviam sido clientes exclusivos de Gabriel por anos. Como é possível? Murmurou Gabriel. Esses contatos eu desenvolvi durante anos. Sua assistente mostrou-lhe outra página. Senhor, parece que a senhora Isabela vinha conversando com o senhor Antônio desde antes do divórcio. Gabriel entendeu imediatamente as implicações. Isabela não apenas havia planejado o divórcio, ela havia planejado destruir seu negócio. Ela havia usado sua posição como esposa para acessar informações confidenciais, contatos e estratégias comerciais. Naquela noite, sentado sozinho em sua suíte de hotel, Gabriel percebeu que havia perdido muito mais que um casamento. Ele havia perdido sua empresa, sua reputação e grande parte de sua fortuna. Tudo por um momento de honestidade com uma mulher que aparentemente nunca o amara. Seu telefone tocou. Era Valentina. Gabriel, vi as notícias. Você está bem? Pela primeira vez em meses, Gabriel desabou em lágrimas. Gabriel chegou ao Hospital São Camilo às 3 da madrugada, com o coração batendo descompassadamente. A ligação de Valentina havia sido breve e entrecortada. Gabriel, acho que já está na hora. As contrações estão muito seguidas. Sem pensar 2 vezes, ele saiu do hotel e dirigiu em alta velocidade pelas ruas desertas da cidade. Ele a encontrou na sala de emergência, sentada em uma cadeira de rodas, enquanto uma enfermeira verificava seus sinais vitais. Seu rosto estava pálido, mas sereno, e quando o viu chegar, seus olhos se encheram de alívio. Você chegou, murmurou ela, estendendo a mão para ele. Gabriel pegou sua mão sem hesitar, sentindo a força das contrações através do aperto. Claro que cheguei. Como você se sente? Como se Esperança tivesse decidido que já está pronta para conhecer o mundo, respondeu Valentina com um sorriso trêmulo. 2 semanas antes do tempo, mas o médico disse que tudo está bem. Durante as horas seguintes, Gabriel experimentou uma montanha-russa emocional que nunca havia previsto. Ele permaneceu ao lado de Valentina durante todo o processo, segurando sua mão durante as contrações mais intensas, ajudando-a com os exercícios de respiração
e fornecendo-lhe o apoio que nenhum outro estava ali para dar. Você não precisava fazer isso, disse Valentina durante uma pausa entre as contrações. Não é sua responsabilidade. Eu quero estar aqui, respondeu Gabriel, enxugando o suor de sua testa com uma toalha úmida. Não há nenhum outro lugar onde eu preferiria estar. Às 7h23 da manhã, com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas janelas do hospital, Esperança Souza fez sua entrada no mundo. Gabriel nunca esqueceria o momento em que ouviu seu primeiro choro, um som forte e indignado que encheu a sala de vida pura e imediata. Ela é perfeita, sussurrou Valentina, com lágrimas escorrendo por suas faces enquanto a enfermeira colocava a bebê em seu peito. Gabriel olhou para a pequena criatura enrugada e avermelhada, com seu cabelo escuro colado à cabecinha e seus pequenos punhos agitando-se no ar, e sentiu uma emoção tão intensa que o surpreendeu completamente. Não era sua filha biologicamente, mas naquele momento ele sentiu um amor protetor tão forte que o deixou sem fôlego. "Quer carregá-la?" perguntou a enfermeira, dirigindo-se a Gabriel. Gabriel olhou para Valentina, que assentiu com um sorriso. Com mãos trêmulas, ele pegou Esperança em seus braços. A bebê imediatamente parou de chorar e abriu seus olhos escuros, como se estivesse estudando o rosto daquele estranho que a segurava com tanta ternura. "Olá, pequena Esperança", murmurou Gabriel, sentindo as lágrimas queimando seus olhos. "Bem-vinda ao mundo." Naquele momento, todas as perdas dos últimos meses, seu casamento, sua empresa, sua reputação, pareciam insignificantes em comparação com a vida perfeita que ele tinha em seus braços. Pela primeira vez em anos, Gabriel sentiu-se completamente presente, completamente conectado a algo que tinha significado real. Durante os 3 dias em que Valentina permaneceu no hospital, Gabriel praticamente não se moveu de seu lado. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras para os momentos em que Valentina precisava descansar e a acalmar Esperança quando ela chorava. As enfermeiras presumiram que ele era o pai, e nenhum dos dois se incomodou em corrigir a suposição. "Gabriel", disse Valentina na noite anterior à alta hospitalar, enquanto ele embalava a Esperança para fazê-la dormir, "precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora." Gabriel ergueu o olhar do rosto angelical da bebê adormecida. "O que você quer dizer?" "Estou falando de nós, desta situação. Você acabou de se divorciar, perdeu grande parte de sua empresa e eu acabei de me tornar mãe solteira. Nossas vidas estão em caos." "Minha vida está em caos há meses", admitiu Gabriel. "Mas esses últimos 3 dias, cuidando de vocês duas, foram os mais claros e significativos que tive em anos." Valentina estudou-o cuidadosamente. "Gabriel, você não pode ficar na minha vida só porque se sente culpado pelo passado ou porque acha que preciso ser resgatada. Não é culpa", disse Gabriel firmemente. "E eu não acho que você precisa ser resgatada. Você é a mulher mais forte que conheço. Mas eu quero estar aqui. Quero fazer parte disso, se você me deixar." Valentina ficou em silêncio por vários minutos, observando como Gabriel continuava embalando Esperança com uma naturalidade que parecia inata. "Se você vai estar em nossas vidas", disse finalmente, "tem que ser honestamente. Sem segredos, sem mentiras, sem vida dupla. E tem que ser porque você realmente quer estar aqui, não porque se sente obrigado." Gabriel assentiu solenemente. "Eu entendo. E eu quero estar aqui, Valentina. Mais do que eu quis alguma coisa em toda a minha vida." 6 meses após o nascimento de Esperança, Gabriel encontrava-se em seu escritório vazio, arrumando os últimos objetos pessoais que restavam. As paredes, que outrora haviam sido cobertas de fotos de projetos bem-sucedidos e reconhecimentos empresariais, agora mostravam retângulos mais claros onde as molduras haviam estado penduradas. Seu império imobiliário havia colapsado completamente.
Os litígios do divórcio, combinados com a retirada de investidores e a competição agressiva da nova sociedade de Isabela com Antônio de Souza, haviam resultado na liquidação forçada da maioria de suas propriedades. O que ele havia construído durante 15 anos havia se desvanecido em menos de 8 meses. Senhor Monteiro, sua assistente entrou com uma expressão triste. Estas são as últimas cartas que chegaram. E há alguém aqui que quer vê-lo. Gabriel ergueu o olhar da caixa que estava enchendo e viu Valentina parada na porta, carregando Esperança em seus braços. A bebê, agora com 6 meses, havia desenvolvido uma personalidade vivaz e um sorriso que podia derreter o coração mais duro. Eu esperava encontrá-lo aqui, disse Valentina entrando no escritório. Queria me despedir antes que você fechasse definitivamente. Gabriel sorriu, sentindo que seu dia melhorava automaticamente ao vê-las. Durante os últimos meses, ele havia mantido sua promessa de total honestidade. Visitava Valentina e Esperança abertamente, sem se esconder, sem mentir sobre onde estava ou o que fazia. Ele havia ajudado financeiramente quando pôde, mas também respeitara a independência de Valentina. Como está a pequena princesa hoje? Perguntou Gabriel, estendendo os braços para a Esperança, que imediatamente se inclinou para ele com um sorriso. Alguém estava com saudade do tio Gabriel, disse Valentina, observando como a bebê se aninhava confortavelmente nos braços dele. Gabriel havia insistido que Esperança o chamasse de tio quando começasse a falar. Ele não queria confundir o papel do verdadeiro pai da menina, embora Eric nunca tivesse respondido às tentativas de contato de Valentina. Era uma decisão que falava da maturidade emocional que Gabriel havia desenvolvido durante aqueles meses difíceis. Valentina, disse Gabriel, sentando-se na beira de sua mesa enquanto Esperança brincava com os botões de sua camisa. Há algo que preciso te dizer. O que foi? Perguntou ela, percebendo a seriedade em seu tom. Tomei uma decisão sobre meu futuro, sobre o que vou fazer agora que... agora que tudo isso acabou. Valentina sentou-se em uma das cadeiras em frente à mesa, esperando. Vou vender o que me resta aqui em Florianópolis e me mudar para Trancoso. Encontrei uma pequena propriedade à beira-mar, nada luxuoso, mas tem potencial para se tornar uma pousada boutique. É muito diferente de tudo o que já fiz antes, mas... Gabriel fez uma pausa, buscando as palavras certas. Acho que preciso começar de novo, completamente. Valentina assentiu lentamente. Parece exatamente o que você precisa. Um novo começo em um lugar novo. A questão é, Gabriel continuou, o coração batendo mais rápido, que eu não quero fazer isso sozinho. Não quero me separar de vocês duas. Sei que não tenho o direito de te pedir isso depois de tudo o que aconteceu, mas... Gabriel, interrompeu Valentina suavemente. Deixe-me terminar, por favor, disse ele, trocando Esperança de braço para poder pegar a mão de Valentina com o outro. Não estou te pedindo que sejamos um casal automaticamente. Não estou te pedindo que me perdoe completamente pelos erros do passado. Mas estou te pedindo que considere começar de novo comigo. Lentamente, honestamente, construindo algo genuíno do zero. Valentina olhou para suas mãos unidas, depois para a Esperança, que havia começado a adormecer nos braços de Gabriel, e finalmente para seus olhos. E qual seria o meu papel nessa pousada? Perguntou ela, quase que em tom de brincadeira. Sócia completa, respondeu Gabriel imediatamente. 50 por 50. Seu nome nos documentos legais, decisões compartilhadas, lucros compartilhados. Você não seria minha empregada, nem eu seria seu empregado. Seríamos sócios de negócios enquanto descobrimos se também podemos ser algo mais. E Esperança? Esperança teria um lar à beira-mar, ar puro e 2 adultos que a amam incondicionalmente, cuidando dela. E quando ela crescer e fizer perguntas sobre o pai, nós diremos a verdade com amor. Valentina ficou em silêncio por vários minutos, que se sentiram eternos para Gabriel.
Finalmente, ela sorriu. Quando sai o caminhão de mudança? 1 ano depois, Gabriel estava de pé na pequena capela da pousada Esperança, limpando cuidadosamente o altar de madeira que ele mesmo havia construído. Era um altar simples, sem o mármore ostentoso da Catedral de Florianópolis, mas cada tábua havia sido talhada com amor e dedicação. As flores que o adornavam vinham do jardim que Valentina havia plantado atrás da pousada. Buganvílias, fúcsias, jasmins brancos e orquídeas selvagens que cresciam naturalmente na mata próxima. A pousada havia sido um sucesso modesto, mas constante. As 11 suítes se mantinham ocupadas na maior parte do ano com hóspedes que buscavam algo diferente do turismo de massa de Fortaleza. Vinham escritores buscando inspiração, casais celebrando aniversários e famílias que queriam que seus filhos experimentassem a conexão com a natureza. "O café da manhã está pronto", anunciou Valentina da porta da capela, levando Esperança pela mão. A menina, agora com 1 ano e meio, caminhava com a determinação cambaleante típica de crianças pequenas e havia desenvolvido um vocabulário que incluía "tio Gabi" como uma de suas frases favoritas. Gabriel sorriu ao vê-las. Valentina usava um vestido simples de algodão branco que havia comprado no mercado local, o cabelo preso em uma trança frouxa, e seus pés descalços mostravam que ela havia estado andando na areia antes de vir buscá-lo. Ela era linda de uma maneira completamente natural que nenhum tratamento de spa ou roupa de grife poderia igualar. "Os hóspedes da suíte 3 querem saber se você pode levá-los para ver as ruínas indígenas esta tarde", disse Valentina, erguendo Esperança para que ela pudesse tocar as flores do altar. "Claro", respondeu Gabriel, aproximando-se para pegar a menina. "Verdade, princesa? Vamos mostrar as pirâmides aos nossos amigos?" Esperança bateu palmas e gritou algo que soava vagamente como pirâmides, fazendo os adultos rirem. Durante o ano que haviam passado em Trancoso, Gabriel redescobrira partes de si mesmo que havia perdido durante sua obsessão com o sucesso material. Ele havia aprendido a fazer pão, a consertar motores de barco, a identificar mais de 50 espécies de aves locais e a encontrar satisfação no trabalho físico honesto. Mais importante, ele havia aprendido a estar presente, a valorizar os momentos simples e a medir o sucesso pela felicidade genuína em vez do saldo bancário. Seu relacionamento com Valentina havia evoluído lentamente, como haviam combinado. Eles haviam começado como sócios de negócios e co-cuidadores de Esperança. Gradualmente, haviam redescoberto sua amizade, depois, sua compatibilidade e, finalmente, o amor que nunca havia desaparecido completamente. Não houve grandes declarações românticas, nem gestos grandiosos. Em vez disso, houve milhares de pequenos momentos, mãos se tocando enquanto preparavam o jantar, conversas profundas sob as estrelas depois que Esperança adormecia e a facilidade natural com que haviam começado a funcionar como uma família. "Gabriel", disse Valentina enquanto ele terminava de arrumar as flores. "Chegou uma carta para você." Gabriel pegou o envelope, reconhecendo imediatamente o papel caro e o elegante cabeçalho. Era de Isabela. Com curiosidade misturada com apreensão, ele abriu a carta. A missiva era breve e surpreendentemente conciliadora. Isabela escrevia que havia se casado com Antônio de Souza no mês anterior em uma cerimônia privada na Europa. Mencionava que havia refletido sobre seu casamento fracassado com Gabriel e que percebia que ambos haviam estado perseguindo versões erradas do amor. Terminava desejando-lhe felicidade genuína e desculpando-se pela maneira como havia lidado com o divórcio. "Boas notícias?", perguntou Valentina, percebendo a expressão pensativa de Gabriel. "Notícias que me confirmam que tomei a decisão certa", respondeu ele, guardando a carta. "Sabe que dia é hoje?" Valentina sorriu.
o aniversário do nosso primeiro dia em Trancoso. E, acrescentou Gabriel, tomando suas mãos, enquanto Esperança brincava a seus pés, o dia em que quero te pedir algo importante. Gabriel ajoelhou-se, mas não para pedir em casamento da maneira tradicional. Em vez disso, tirou 2 anéis simples de prata que havia encomendado a um artesão local. Valentina, não quero recriar o que tivemos antes, porque mudamos demais, mas quero criar algo novo com você. Você quer ser minha sócia em tudo, neste negócio, em criar a esperança, em construir uma vida que tenha significado real? Valentina ajoelhou-se também para ficar ao seu nível. Sim, Gabriel. Quero construir algo novo com você. Eles colocaram os anéis um no outro, enquanto Esperança batia palmas, como se entendesse a importância do momento. Não havia convidados elegantes, nem fotos para as revistas. Só havia 3 pessoas que se haviam encontrado, se perdido, e se encontrado novamente no lugar onde realmente pertenciam. Naquela noite, enquanto Gabriel limpava o altar da capela sob a luz da lua, Valentina apareceu na porta com um sorriso. Você se lembra do dia do seu casamento em Florianópolis? Perguntou ela. Quando você me viu limpando o altar da catedral? Gabriel assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele momento que havia mudado tudo. Agora é você quem limpa o altar, observou Valentina. Mas desta vez é um altar que você construiu com suas próprias mãos, em um lugar onde você é completamente você mesmo. Gabriel olhou para ela, entendendo a beleza poética do momento. Ele havia mudado do mármore para o altar de madeira, dos votos vazios para os compromissos genuínos, da atuação para a autenticidade. Este é meu verdadeiro altar, disse Gabriel, estendendo a mão para ela. E estes são meus verdadeiros votos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.